Que a graça de Cristo possa estar com você nesse dia. Que bom estarmos aqui mais uma vez para meditarmos, refletirmos sobre as palavras do Senhor. Jesus Cristo disse que Ele, as suas palavras, são espírito e vida. São elas que transformam a nossa forma de viver, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, porque elas penetram o mais íntimo, o mais profundo do meu e do seu coração. E nós temos aqui, durante esses programas, refletido um pouco exatamente sobre quem é essa pessoa, quem é o Senhor Jesus, por que Ele é digno de ser adorado, por que Ele é digno de ser reverenciado, por que devemos viver única e exclusivamente para o louvor e para a glória do seu poderoso nome. E eu poderia ter escolhido tantos textos para expressar essa glória do Filho de Deus. Poderíamos ter ido aos evangelhos, poderíamos ter ido ao evangelho de Marcos e ali nos deliciarmos nas palavras que Marcos escreveu pela instrução de Pedro, contando-nos um pouco sobre a pessoa de Cristo. Poderíamos também entender um pouco sobre Jesus no seu encontro extraordinário com o apóstolo Paulo. Mas temos meditado aqui um pouco sobre quem é essa pessoa nas palavras do escritor aos Hebreus. E o texto bíblico diz para mim e para você que em Hebreus, capítulo de número 1, a partir do versículo 1, que há muito tempo Deus falou de muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias Ele nos falou por meio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem Ele fez o universo. É tão interessante nós pensarmos um pouco sobre essa expressão Filho de Deus sendo utilizada para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, existem pelo menos 3 maneiras de nós entendermos isso. Em primeiro lugar, o povo de Israel era chamado de Filho de Deus. O próprio Adão foi chamado Filho de Deus. Agora, esse sentido de filiação diz respeito ao cuidado de Deus com Adão ou ao cuidado de Deus com o seu povo, com os filhos de Israel. O texto diz que Deus os cuidava como um filho, Deus os alimentava, Deus os vestia, Deus os conduzia, Deus os livrava. Portanto, o cuidado paterno de Deus com Israel, o cuidado paterno de Deus com Adão, faz com que nós possamos entender Filho de Deus nesse sentido. A relação que Deus desempenhava com os filhos de Israel, de cuidado e proteção, como um pai a cuidar do seu filho. Mas a expressão Filho de Deus também é usada no Antigo Testamento para nos fazer entender um pouco sobre a relação de Deus com o rei em Israel. O Salmo de número 2 é um salmo que fala: pede-me, te darei as nações por herança, os reinos da terra, os confins da terra por tua possessão. É bem possível que esse salmo era lido na posse dos reis de Israel. E o rei de Israel então era chamado de Filho de Deus. No livro de 2 Samuel, capítulo 7, verso 14, quando Davi está chegando no final dos seus dias, Deus promete que vai colocar um filho, o seu filho, no lugar de Davi para sucedê-lo. E esse sentido, então, diz respeito à autoridade que Deus dá ao rei de Israel para desempenhar essa posição, para desempenhar essa função. Como filho de Deus, ele tem autoridade. Então, em um sentido, a expressão Filho de Deus é usada para expressar o cuidado paterno de Deus com o seu povo. Em outro sentido, para expressar a autoridade. O rei era a própria representação de Deus no trono de Israel. Portanto, ele tinha autoridade. Portanto, ele tinha governo, ele tinha controle, porque Deus estava com ele. A unção de Deus, o poder de Deus estava com ele. Mas quando o texto sagrado usa a expressão Filho de Deus para se referir a Jesus, ela não apenas tem a ver com o cuidado que Deus tem por ele, e não apenas tem a ver com essa posição de autoridade que o Pai lhe tem otorgado. A expressão Filho de Deus, se referindo a Jesus, tem a ver com esse lugar de aceitação, tem a ver com esse lugar de amor que o Filho ocupa no seio do Pai desde os tempos eternos. O texto bíblico diz que quando Jesus Cristo subiu às águas do batismo para cumprir a justiça, quando ele desce as águas, ouve-se uma voz do céu que diz: este é o meu Filho amado, em quem tenho todo prazer. E só para ficar assim mais fácil, né, para nós entendermos aqui, os pais da igreja costumavam dizer o seguinte:
Homens criam coisas, mas geram outros homens. Exemplo, nós criamos cadeiras, nós criamos óculos, nós criamos relógio, nós criamos coisas, mas nós geramos outros seres humanos. Quando um homem tem uma relação com uma mulher no contexto marital, então eles geram outro ser humano, um homem gerando outro ser humano. Os pais da igreja costumavam dizer o seguinte: Deus cria homens, mas Ele gerou o seu Filho. Ele gerou Jesus. Tu és o meu filho e hoje eu te gerei. A expressão Filho de Deus para Jesus se refere ao Filho de Deus ser da mesma espécie, da mesma natureza do Pai. Jesus Cristo foi gerado de Deus. Ele é Deus de Deus. Ele é luz de luz. Ele é gerado e não criado. Jesus não foi criado por Deus. Ele foi gerado de Deus. E os pais da igreja costumavam dizer quando ele foi gerado. Ele foi eternamente gerado. Porque não houve um só momento que o Pai não fosse Pai. O Pai sempre foi o Pai. Não é verdade? A teologia afirma que Deus é imutável, ou seja, não existe alteração, variação no caráter de Deus. Deus é imutável, Ele sempre foi Pai. Mas para que Deus sempre fosse Pai, então é necessário que Ele sempre tivesse com Ele o seu Filho, o Filho Jesus Cristo. Então dizer que Jesus é Filho de Deus é afirmar que Jesus é igual a Deus, é afirmar que Jesus é Deus. No Evangelho de João, o texto bíblico diz para mim e para você que todas as vezes que Jesus afirmava ser Filho de Deus, se fazia igual a Deus. Ele ocupa essa posição de amor, ele ocupa essa posição de aceitação, ele ocupa essa posição de reverência junto ao Pai. Jesus Cristo é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus. São três pessoas distintas, mas um único Deus, a Santíssima Trindade. Mas temos aqui referido-nos à pessoa do Filho. Jesus Cristo é Deus. Nós falamos aqui que Ele é aquele que sustenta todas as coisas. Ele é a razão de tudo existir. Falamos aqui que Ele expressa a Deus perfeitamente, na sua beleza, na sua santidade, na totalidade do seu caráter. Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a Shekinah. Nada em Deus pode ser visto e conhecido de forma mais perfeita do que em Jesus. E hoje, então, estamos aqui afirmando: Jesus Cristo é o verdadeiro Deus no nosso meio. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus entre nós. E eu convido você a, diante dele, prostrar-se em reverência e em adoração. Tomé, ao tocar nas mãos de Jesus após vê-lo ressuscitado dentre os mortos, ele faz a seguinte confissão: Deus meu e Rei meu, Deus meu e Senhor meu. Que seja essa a minha confissão e a sua confissão nesse dia. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.